Fala noturnos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e eu comecei falando baixinho assim porque eu tenho até vergonha de vir fazer esse vídeo. Antes de mais nada, já deixa o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram também, porque lá eu falo de livros quase todo dia. E eu tô com vergonha de fazer esse vídeo porque simplesmente eu não gosto de falar mal de escritores. E eu já falei muito mal dela. Mas dessa vez eu vou precisar falar de novo, porque talvez eu tenha formalmente desistido de ler Freida McFadden. Terminei de ler A Inquilina. Sim, um dos primeiros livros lançados da Freida esse ano, que já vai chegar no terceiro agora. E, cara, eu não peguei todos os livros que eu li dela para contabilizar e ver as notas que eu dei e tudo mais, mas ele é o pior livro que eu já li dela, pelo menos daqueles que eu me lembro. E, cara, é muito ruim por muitos motivos, com muitos erros. São muitas coisas que eu disse, não, vou pegar e vou fazer um vídeo sobre isso para mostrar os motivos que eu tenho para não gostar da Freida. E, cara, eu não lembro de algum escritor que tenha me feito desistir de ler livros dele, tá? Por exemplo, tem a Lucy Foley, que é uma escritora que eu nunca gostei dela, mas vejo alguma qualidade, mas eu simplesmente não compro os livros dela. Li dois e aí não compro mais. Mas a Freida, eu já li muita coisa, e eu fiquei pensando por que eu me torturo lendo isso ainda, se eu não gosto de quase nenhum dos livros dela. E aí eu cheguei à conclusão de que eu faço isso porque eu gostei muito quando eu li ela a primeira vez, que foi a trilogia da Empregada. Os livros dela ainda têm a peculiaridade de serem divididos em duas editoras, né? Sai os da Record e sai os da editora Arqueiro. Teve uma época no começo que os livros que eram lançados pela Arqueiro eu gostava, e aí eu continuava lendo ela, e os livros que eram lançados pela Record eu não lembro de ter gostado de algum deles. Eu acho que a Arqueiro faz uma pensagem editorial ali um pouco mais interessante e melhor dentro dos livros da Freida. Mas agora em A Inquilina, que por curiosidade é um dos livros lançados pela Record, eu vi que, cara, tem muita coisa que me incomodou e que eu vou dar só mais uma chance para ela, tá? E aí vamos começar falando da história. O enredo do livro vai nos apresentar o Blake, que é um cara que estava em extrema ascensão dentro do mercado nova-iorquino lá, e tinha conseguido comprar o apartamento dele agora, estava noivo de uma garota, ia construir a sua vida, mas aí surge uma acusação dentro da empresa que ele trabalhava de que ele teria roubado essa empresa, uma fraude muito grande, e ele vai pra rua. E a partir disso, o caos é criado na vida dele, ele é demitido, acaba não tendo mais dinheiro para pagar o apartamento que ele vive com a noiva, e aí surge a ideia de eles alugarem um quartinho que tinha lá no apartamento para alguém pagar para eles e eles conseguirem pelo menos pagar a hipoteca. Esse é o mote do livro. O livro é narrado pelo Blake, e aí eu achei interessante ter esse começo narrado por um homem, né? É bem raro a gente ter um homem narrando a história nos livros da Freida, e só pode ter alguma coisa interessante por aí. A coisa começa a degringolar para mim no momento que o sofrimento do Blake é muito abordado, tá? Por quê? Porque tem várias coisas que acontecem com ele e é importante serem contadas aquelas coisas dali, mas isso leva a um terço do livro praticamente, e é sempre ele se ferrando, e aí tem a próxima cena, o próximo capítulo, e tu já fica esperando como ele vai se ferrar de novo. Não, tem um elemento novo para a história, apesar de ter a garota que vai morar com eles, a inquilina, mas tu acaba não tendo um elemento novo, são só acontecimentos onde ele só se ferra. E aquilo dali cansa. E mais do que cansar o leitor, aquilo dali se torna completamente irrelevante para a história, porque a gente já entendeu que ele está se ferrando. Então tu pode reduzir as tuas linhas escritas para deixar o livro mais dinâmico e não só com ele se ferrando. E aí essa parte de tudo que está acontecendo com ele, dele
tentando lutar e vendo que não vai conseguir lutar. E, cara, as coisas que ele se ferra são as mais banais possíveis, assim. Ele tá trabalhando numa empresa agora onde o cara só manda ele ir comprar café. E aí, no meio do café, ele encontra alguém que dá algum problema e tudo mais. E isso é muito pequeno para a história, isso não contribui em nada para a narrativa, não contribui em nada para o desenvolvimento. Tava lá, se a gente colocasse ele se ferrando muito bem descrito, com cenas interessantes, até com cena que deu um pouco mais de tensão para a história ali, 1, 2, 3 vezes, ok, beleza, mas ela não consegue fazer essa construção. E ela não consegue porque ela é uma escritora ruim. Mas isso prejudica toda a história, toda a dinâmica da obra, e vai deixando o livro chato, e para quem já tem algum ranço dela, acaba ficando com mais ranço ainda. Mas ali pro quarto, quinto do livro, né, dividindo assim em 5 partes para mostrar para vocês que não é tão na parte final e que já passou da metade a história quando isso acontece, tem uma das coisas que para mim é o maior erro literário que pode acontecer no livro, no não ver escritores grandes fazendo isso, não ver escritores bons usando desse artifício, porque é um artifício muito porco, que é trocar o narrador. E me entendam, tá? Não é uma troca de narrador assim, viemos intercalando o narrador, ou aqui tem uma parte da história que é contada por esse narrador, depois a gente tem a continuação disso que é contada por outro, e o livro vai ser finalizado por outro. Não tem uma explicação. Ela simplesmente pega e troca o narrador a partir de um plot twist, mostrando claramente que ela não tinha capacidade de explicar tudo o que estava acontecendo usando o narrador principal, o narrador original da história. Então isso para mim assim, é um erro, é a prova de que ela é uma escritora muito ruim, que não tem... Se passasse para qualquer editor, tá, o livro para ele ler, ele vai dizer assim, não, tu não pode fazer isso daqui, é uma coisa que não acontece na literatura, tu ter esse narrador aqui do nada, agora tu simplesmente vai escolher mudar de narrador. Não, tenta explicar a história ou constrói a história de novo lá desde o começo de uma forma que vá fazer sentido ela ser contada só por este personagem, já que no começo tu escolheu que ela ia ser contada por esse personagem. Isso é um erro até quando a gente tem narrador em terceira pessoa e ele tá contando muito a história de um personagem e depois ele passa a contar a história de outro personagem, mas ainda é um erro menor porque o narrador é terceira pessoa, tu tá tendo um POV 3 ali dele diferente. É errado também, porque a gente tem que contar, seguir uma linha de raciocínio para não quebrar a linha de raciocínio do leitor no meio, mas que as coisas ficam ainda... passa um pouco mais batido do que isso que a Freida fez. Isso para mim, assim, eu quase larguei o livro quando eu vi aquilo dali, eu disse, não, ela não tá fazendo isso. E sim, ela estava fazendo. E aí nós vamos ter um outro personagem contando uma segunda visão da história e a partir daí explicando tudo o que está acontecendo. E aí a gente entra no terceiro ponto de tudo isso, que é que nada faz sentido. É como se fossem adolescentes birrentos brigando por algum motivo e escolhendo, tu fez isso daqui pra mim, eu vou agora infernizar a tua vida. E aí tem o quarto ponto, que é a maneira como essa vida é infernizada, que, cara, não é que não faça sentido, tem muitas coisas ali que são impossíveis de terem acontecido, que não tem nexo nenhum, que é jogar na cara do fã, na cara do leitor, dizer assim, tu vai acreditar nisso só porque eu estou querendo que tu acredite. E aí tem o final. O final, as 2 últimas páginas, ela ainda troca de narrador de novo, e aí ela conta uma outra parte da história que faz fazer menos sentido ainda, como se fosse um gigantesco plot twist maravilhoso, incrível e que super necessário. Não, já ia ter sido ruim o suficiente se tivesse parado antes desse último narrador, se tivesse parado antes desse último capítulo. Mas parece que ela não estava contente em ser ruim, tão ruim como já estava sendo, e tentou ser pior, e ela é boa em ser pior. E, cara, eu tenho uma birra muito gigante, que pra mim aí é uma opinião minha, que é corroborada por algumas técnicas de escrita também, mas é uma opinião minha, de que tu não pode ir enfiando plot twists a todo momento, enfiando coisas goela abaixo ao leitor,
para fazer ele de trouxa e ele não conseguir descobrir o que está acontecendo com a história. Eu acho isso muito ruim, eu acho que isso empobrece demais o livro, e tem grandes autores que fazem isso. Charles Donley, por exemplo, em A Garota do Lago, faz isso e vai tendo plot atrás de plot, mesmo que aquilo não faça sentido da garota continuar viva, ou dela morrer, ou de o cara ter matado. Ele vai fazendo várias coisas para enlouquecer o leitor, e consegue enlouquecer, e aí a gente vai ter pessoas que acham isso algo extremamente genial, e outras pessoas, assim como eu, que não vão aturar esse tipo de enganação barata no final de um livro. A C.J. Tudor é uma escritora que faz isso muito nos seus livros também. Ela vem contando uma história muito legal até o último quarto do livro, e ali no último quarto ela bota vários plot twists para tentar confundir a cabeça do leitor, como se o leitor não descobrir o final do livro fosse fazer o suspense ser melhor, fosse fazer o livro ser melhor, sendo que não é sobre isso a literatura. Então esse foi mais um motivo que as coisas aconteceram da maneira como aconteceram. Vi muita gente falando bem do livro, dizendo que, nossa, dessa vez eu não consegui descobrir o final, a Freda me surpreendeu muito. Sim, te surpreendeu, porque aquele final simplesmente não existe explicação para aquilo dali estar acontecendo. É um final impossível de acontecer, é um livro sem credibilidade nenhuma, desde a parte do Blake, de ele estar passando por aquilo dali, por tudo aquilo. A gente faz até um esforço para acreditar, mas é bem provável que aquilo tudo aconteça, da forma como está acontecendo. Tem várias questões que não casam e já seria um livro ruim, mas dessa primeira parte do Blake, eu pego mais esse fato, assim, de que ele estava sofrendo só por sofrer, e o sofrimento dele estava sendo o palco principal dessa história, desse enredo, e ficou cansativo, ficou dispensável, essa é a palavra correta. Podia ter tirado boas partes ali, ter diminuído o livro em 50 páginas, que ainda teria o mesmo efeito, a gente ainda ia entender que o Blake estava sofrendo muito, a gente ainda ia ficar pensando, poxa, o que esse cara fez para estar sofrendo tanto? Então ainda causaria no leitor a mesma coisa, mas tem uma grande encheção de linguiça ali que é completamente desnecessária. E aí eu venho para o ponto que eu quis trazer esse vídeo pra gente discutir sobre, tá? Pra mim tá muito claro que a Freda viu que existe um público que quer ver o homem se fudendo, tá? E eu acho um público legal, é interessante ter histórias desse tipo. O que eu sou contra nisso? Que ela tem se tornado uma escritora que só faz isso, tá? E isso para mim empobrece a qualidade dela e torna mais um motivo para eu falar que ela é uma escritora ruim. Mas eu sei que tem público para isso, e ok, vocês não vão ouvir de mim dizendo não leiam mais Freda, quem lê Freda é burro, quem lê Freda não sabe que é literatura. Não. Para mim qualquer livro deve ser lido, todo livro tem o seu público, e eu acho isso bem interessante. Mas ela se coloca num degrau bem abaixo dos meus escritores favoritos, sendo que ela tem sido colocada num degrau bem acima pela quantidade de livros que ela lança e não pela qualidade que ela tem de escrita, que eu chego a arriscar dizer que é perto de nenhuma pelos últimos livros que ela escreveu. Mas eu queria discutir com vocês isso, quero que vocês me falem nos comentários aqui o quão interessante é para a literatura termos livros com homens se ferrando, com homens sofrendo gratuitamente, talvez, com mulheres se vingando de homens, e até aí, mulheres se vingando de homens eu acho que é uma outra categoria, né? Eu acho que agora a Freda está especialista em fazer homens se ferrar, está especialista em fazer homens passarem por problemas e dar às mulheres um sentimento de eles também se ferram, eles também passam por maus bocados, eles merecem isso, tudo que acontece é pouco para esse cara. Acho que nesse livro ela se coloca muito como vou dar um troféu para as mulheres, vou fazer esse livro talvez para a mulher traída, vou fazer esse livro talvez para a mulher que quer vingança e que ela vai se sentir bem e vingada lendo esse livro. E eu acho isso pequeno para a literatura, tá? Acho que ter público, acho que é válido que existam livros assim, mas eu tô decidindo que não é mais para mim. Freda não é mais para mim, a última chance que eu vou dar para ela vai ser agora em Querida Debbie, livro que está saindo pela Arqueiro, e vou dar essa chance justamente porque é um livro que está saindo pela Arqueiro e eu sei que eles têm uma curadoria literária melhor, principalmente nessa parte dos livros da Freda. Então vamos ver como vai ser essa última experiência, como vai ser esse último contato, se desistiremos de Freda depois de mais de uma dezena de livros lidos dela. E isso é uma coisa difícil para mim também, tá? Porque eu sei que tem um público que gosta muito
dela que as resenhas de Freyda são resenhas que chamam muito a atenção, eu acho isso interessante, tem um engajamento através do nome dela, mas eu não estou em busca disso. Durante boa parte do tempo, muitos dos livros que eu li da Freyda e leio logo quando eles são lançados, eu leio para fazer resenha, para o pessoal ver minha opinião, porque tem muita gente que quer minha opinião sabendo que eu sou bem crítico a ela, mas eu tô desistindo. Vamos ver como vai ser a querida Deb, e se for mais do mesmo de novo, não teremos mais Freyda por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário, o que você acha sobre tudo isso, se você gostou do livro da Freyda, se você acha interessante esse estilo literário aí de vamos fazer os homens se ferrar, ou se você acha que não chama tanta atenção para você assim como para mim. Me conte tudo aqui nos comentários, me siga, compartilhe esse vídeo, me siga no Instagram também. Então é isso, semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau.